Muito bem, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí na área, né, Michel? Sim, mais ao um ar capítulo, livre. ar-condicionado natural, mais um capítulo aqui, capítulo 17, Provérbios, esse exercício que a gente tem feito. Sim. Novamente, muito contraste, né? Interessante até, falando sobre a paz, né? Sim. Dando exemplos sobre isso. Eu acho que eu vou tocar nesse assunto depois. Tem umas perguntas aqui interessantes. Eu quero começar pelo fim. Ah, é? É. Vai lá. Eu vou aqui puxar o versículo de 28. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? A gente está aqui no versículo 28 que fala: até o insensato passará por sábio se ficar quieto. Isso. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Como está na tua aí? A minha tá. Porque essa é uma frase famosa, esse é um versículo famoso, né? Até o estuto, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios, por sábio. Exato. Então, ou seja, aqui volta aquela frase, né? Tipo, melhor, Deus te deu duas orelhas A gente já uma falou boca. sobre Já isso. falou né? sobre isso, né? E aqui a sabedoria, ela se revela, né, no silêncio, oportuno. Não é que você tem que ficar calado sempre, mas e na forma prática, eu pensei muito em questão de relacionamento. Sim. Né? Eu tinha uma tendência que eu vim amadurecendo e desenvolvendo, que é muito sobre muito sobre. A gente está gravando um videozinho aqui agora. Tá bom? Tá bom? Beijo, querida. Pode ir. Não tem problema, não. Vai. Ao vivo, né? Ao vivo é assim mesmo. E aí a ideia é que eu tinha eu sou um cara muito de pingo nos is, de querer deixar claro, de trazer a verdade, de mostrar o meu lado, de trazer os fatos, né? Sim. E aí isso sempre, em momentos de conflito no relacionamento, eu tinha uma tendência a querer realmente compartilhar os fatos pelo meu ponto de vista, né? E o meu aprendizado, e esse versículo me ajuda a refletir, trazer aqui, é que nem sempre você precisa trazer a verdade naquele momento. De vez em quando é mais sábio você evitar uma escalada emocional, porque aquele momento não é o ideal, né, para você ficar tentando resolver com o que é verdade, o que é isso, aquilo. De vez em quando é melhor acalmar, abaixar a bola, né, e fazer com que depois, em outro momento, talvez tentar entender quando os ânimos estiverem menos Não é ser omisso, não é ser acovardado, não tem nada a ver disso. Não é, exato. Né? E você falando isso aí, Michel, eu tinha até anotado aqui, né, que o provérbio 17 aqui, ele foca na qualidade dos relacionamentos, né? Tem isso. Na integridade, tá certo? Na integridade do coração e também o valor da paz no lar ou o valor da paz doméstica. E é isso que você está falando. Sim. Às vezes você tem razão e tal, mas como é que a outra pessoa está? Por que falou aquilo naquele momento? Então a gente tem que pesar tudo. Sim. E aí se você ficando caladinho, né, e tal, Sim. dá uma... Até porque de vez em quando eu vejo isso também em situações com meu filho, né, que a gente está conversando sobre situações e aí ele traz uma coisa que não era, aí eu quero botar, eu falo, mas de vez em quando é melhor você trazer qual é o objetivo dessa discussão, né? Assim, na realidade, quando está dentro de um relacionamento, na minha opinião, o objetivo é encontrar a paz, é sanar e seguir em frente. Sim, não é estar certo, entendeu? E muitas das vezes, pela falta de maturidade minha, né, eu buscava estar certo. Acho que a gente fala, você tem falado muito isso comigo, deixa acontecer, deixa fluir, né? Isso, Tem essas questões. E eu acho que outro ponto de vista prático que eu vejo na educação dos filhos, que esse versículo traz também, é que não podemos deixar de ser firmes na educação. Sim. Mas a Daiane faz isso muito bem, sem humilhação. Aquela coisa, tipo, chamar a atenção no meio do mundo, chamar a atenção da criança
no meio de todo mundo, não sei o quê. Eu vejo a Daiane, sempre que ela vai conversar com a Nina, né, para ser firme, ela puxa ela no canto, conversa. A própria Nina não gosta de ser... ninguém gosta, ninguém né? gosta, né? Não, Passar vergonha em público. Exato. Então, tipo, eu vejo que esse versículo, para mim, foi algo que falou, assim, tocou bastante. Tanto que eu fui direto nesse foi último. direto no último. Uhum. Legal. E você? Interessante. E Salomão escreveu isso há muito tempo, né? Provérbios milenares aí. Mas eu achei interessante aqui. O versículo 6, Michel, ele diz assim, 17:6. Eu marquei alguns outros, mas diz assim, olha, coroa dos velhos são filhos dos filhos. Aqui está falando dos netos, né? Sim, e a glória dos filhos são os pais. Entendeu? Muito interessante isso aqui, né? Porque coroa, né? Coroa representa reinado, representa, né? E principalmente porque trata de família. Herança, né? Isso, entendeu? Coroa dos velhos são os filhos e a glória dos filhos são os pais. Então, quer dizer, você hoje, por exemplo, você tem lá o seu pai, né? Com 94 anos. Aí quando fala aqui sobre a glória, você poder viver até determinado... Tem muita gente que está nos assistindo, Michel, que já perdeu o pai, perdeu a mãe e tal, né? E às vezes fala assim, dá aquele conselho, tem seu pai ainda, tem sua mãe, aproveita, porque não sei o quê. Então isso é uma satisfação realmente, né? Você poder conviver com teu pai, com mãe, a história, o histórico e tal, e reviver esses momentos. É muito importante a gente valorizar a família, que é o que disse aqui, né? Sim. A qualidade do relacionamento na família também. O 17 trata muito de relacionamentos, né? 17, sim. E a gente vai falar sobre outra coisa também. Isso, a qualidade de relacionamento. Não sei se isso aqui cabe dentro do assunto, mas eu acho que é uma reflexão importante, né? Sobre os relacionamentos com os pais, relacionamentos com os avós, né? A gente vive uma vida muito corrida, dinâmica, né? Trabalho, responsabilidade com os filhos, etc. Responsabilidades conjugais. E acaba que de vez em quando a gente esquece um pouco de quanto é curto o nosso tempo aqui na Terra. Sim, tá? com certeza. E aí eu tenho uma pessoa que eu sigo na internet e ele deu um exemplo muito bacana, que ele falou o seguinte: imagina que seu pai tem 70 anos. Hoje meu pai tem 94, minha mãe tem 71, né? Ou ela vai fazer 71 agora, ela tem 70. Desculpa, mãe. E aí você só o vê uma vez por mês, né? E é bem possível, pela faixa etária das pessoas, que as pessoas morram com 80 anos, né? Ou seja, vamos supor que eles tenham mais 10 anos de vida e você só o vê uma vez por mês. Você só vai ver ele mais 120 vezes na sua vida. Sim. É pouco. E ele fez essa reflexão, eu queria trazer essa reflexão também, da importância que a gente tem que dar para os momentos que a gente está com os nossos pais, com as pessoas que nós amamos, né? Porque de vez em quando a gente fica, vou visitar ele daqui a 2 meses, vou visitar daqui a 3 meses, né? E a gente está aqui nesse ambiente, e a gente fala o quê? Da importância de se encontrar todo ano. Sim, é muito né? importante. Mas mesmo assim é importante mais vezes, né? Porque senão a gente acaba não desfrutando e não preservando essa amizade, esse carinho, esse amor que a gente tem. Sim. Então isso é importante, né? Falando de relacionamento, integridade do coração. Né? Você não vai visitar a tua mãe e teu pai porque você tem que cumprir tabela. Você tem que ser íntegro no teu coração. Perfeito. E a Bíblia diz assim, né? Lá para você, um dos mandamentos até, né? Honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então você que está assistindo, gente, quer viver muito, se você ainda tem, a Bíblia diz, a fórmula é honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É a fórmula, o pessoal fica procurando a fórmula da juventude, cuida bem do papai e da mamãe, não é isso? Sim, sem dúvida. O que você queria falar aí? Então, você marcou aí. Uma que eu marquei, que eu fiquei em dúvida aqui, é o 8. Versículo 8, o que tem? O suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Certo. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. Eu achei interessante que
que ele fala de sucesso com suborno, etc. Mas como que isso... Me explica aí, agora eu estou curioso para entender como que está na sua Bíblia. Engraçado, eu ia até comentar isso, eu comecei, não sei porque que eu saí e fui para o outro aqui. Tá. Não, na minha diz assim, olha, pedra mágica é o suborno, aos olhos de quem o dá. Ah, tá. E para onde quer que se volte, terá seu proveito. Porque é o seguinte, cara, Salomão escreveu isso aqui há muito tempo, você sabe disso. Falando de Brasil, não quero tocar em assunto... Isso era comum há muitos anos atrás. Há muitos anos, assim, milenar. Mas hoje, qualquer ponto que você toca, você tem suborno para tudo que é lado. E a gente vê isso muito forte, né? Nas governanças de todas as formas e instituições de todas as formas. Que às vezes o pessoal, você fala, não quero tocar em assunto de política, não é esse o foco aqui. Né? Mas você vê muito isso mais nas instituições públicas. Mas você vê isso também em várias denominações, porque a gente quer atacar só o quintal do vizinho, mas você vê isso também, como a gente está falando de Bíblia, como a gente está falando de igreja, de cristianismo, de tudo, assim como houve a manipulação na acusação de Cristo, foi suborno. Sim. Sim ou não? Sim. Judas não recebeu suborno para poder entregar a Jesus. Então você vê que o suborno é uma coisa antiga e alcança sucesso. Você vê que lá era uma instituição religiosa e mesmo assim eles subornaram Judas e ele aceitou o propósito. Então você vê que o suborno, quando Salomão fala aqui, ele pode estar na igreja, pode estar na instituição política, na escola, na família. Quantas vezes vou puxar o suborninho, né? A criança está ali, você fala, se você fizer não sei o quê, né? Você vai ganhar isso. E aí ele vai subindo de nível, digamos assim. Sim. Aí você fala, se você for bem nas matérias e bem na prova, eu vou te dar uma bicicleta. Mas não é o suor, já é a recompensa. Isso, não, mas tô dizendo assim, então, quando ele fala o aqui... suborno é algo que talvez traria algo negativo. Isso, aí que está, onde eu ia botar a diferença. Exato. Isso que eu ia botar a diferença. Então, quando você coloca isso, aí onde eu queria chegar, foi bom você ter falado. O ser humano, ele normalmente, ele age através de, qual que é a palavra correta, né? Através de incentivo. Incentivo, certo. Tá? Então, quando você dá uma bicicleta para o filho, você está incentivando. Então a criança vem desde pequeno naquela recompensa. Tá certo? Só que quando você entra aqui no suborno, aí já é uma coisa por debaixo dos panos, é uma coisa negativa. Sim. E ele alcança sucesso sim, assim como a gente falou que alcançou lá em Judas, na instituição religiosa, em qualquer lugar ele está. Em qualquer lugar vai, exato. Tá Não, mas certo? eu achei interessante essa colocação aqui. Isso. Ainda vou meditar mais sobre para entender, assim, até, porque a gente sabe que funciona, né? Mas como que isso é aplicado na nossa vida? Eu acho que não é favorável. Para tomar cuidado. Não, aqui é para você tomar cuidado. Com um alerta. Alertando, ele tem sucesso. Eu tinha um amigo, rapaz, que trabalhava... E aí, acho que eu vou até citar o 23, que eu sublinhei aqui o 23. Eu tinha um amigo que trabalhava no órgão público, também não vamos falar qual que é, e ele trabalhava aonde liberava a carga, liberava os negócios lá e tal. E aí um camarada chegou para ele assim, na cara dura, para liberar uns containers que tinham chegado e tal. E o cara só chegou na mesa e falou assim, olha, não lembro a época, mas chegou e falou assim, ó, te dou 300 mil para você liberar não sei o quê. Ele falou o quê? O cara falou, não, tá bom, então te dou 600 mil. Ele falou até brincando, falei, mandei o cara sair da minha sala antes que ele chegasse no meu preço. Entendeu? É isso que ele está dizendo aqui, alcança sucesso. Sim, sim. Então cada um tem um preço na sua esfera. Né? Então a gente precisa estar alerta e Salomão alerta a gente aqui. E aí acho que o outro alerta está no 23 até. 23, né? O ímpio, né, uma pessoa que não é moralmente correta, né? Isso. Aceita as escondidas do suborno para desviar o curso da justiça. Judas. Exato. Né? Entendeu? Não, mas assim, porque aqui me deixou confuso, né, o 8. Aí a gente tava falando, é certo ou errado? Aí eu trouxe pro 23 para não é legal. Não, e você vê que aqui é secretamente, né? Não sei como é que tá aí, ó. O perverso aceita suborno secretamente. É por debaixo dos panos para perverter a vereda da justiça. Vai acontecer um negócio errado, você vê que voltando em Judas de novo, o negócio dele foi por debaixo dos panos, né? Para poder ter um favor, né? Para poder receber alguma coisa. Sem dúvida. Tá certo? E uma pergunta aqui. Vai. Aqui, o ímpio dá atenção aos lábios maus. Que versículo a gente está? 4. O mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Ou seja, é aquilo que você vem falando,
que a pessoa moralmente incorreta, ela é ruim, mas o mentiroso é pior ainda. Deseja fazer o mal, né, cara? Isso é muito ruim, o mentiroso. Bom, mas o ímpio, é essa que eu tô falando. O ímpio, por ele ser moralmente, ele é assim naturalmente, ou porque ele acaba desejando fazer o mal também, não? A qualidade de mal, né? Por exemplo, você viu antes que a gente falou que o mentiroso e o perverso, ele consegue separar os melhores amigos, porque ele chega no seu ouvido. Você que está nos assistindo sabe disso. Já viu aquela pessoa que chega, Michel, e fala assim, ó, tô te falando isso, mas não fala que eu falei, não. Peraí. Se não é para eu falar que você falou, então não é porque. Então você está fazendo o quê? O que você está querendo fazer? Causar. A gente de vez em quando brinca, a gente tem brincadeira, né? Tem. Na família a gente tem uma brincadeira, que a gente chega, ó, não quero causar intriga não, mas ele fez não sei o quê, né? Entendeu? A gente brinca. Mas então, aqui o problema, Michel, é que o mentiroso, cara, ele quer esse mal de causar a contenda, de separar a família, de separar pessoas, né? Que é o fofoqueiro que a gente já falou também. Não foi? Sim, e aí... Que é o 4. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. Sim. O mentiroso inclina. Né? O seu está como a sua versão? A minha está como... O ímpio dá atenção aos lábios maus. Isso. O mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Isso, exatamente. Então, um é mentira, né? O outro é o desejo de fazer o mal. Sim. Um dá ouvido à mentira, o outro tem desejo de praticar a maldade mesmo. E aí, falando sobre a amizade, né? Que você falou que o mentiroso acaba destruindo a amizade, que é muito importante. Vou para o 17, que é muito bacana o versículo. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. E aqui é... A minha versão fala assim, sem cortar você, que Claro, esse faz o comentário. Em todo tempo ama o amigo, mas na angústia se faz o irmão. Ah, bacana. Aí você ia comentar. Não, eu ia falar isso, né? Tipo, são as amizades verdadeiras, elas são construídas, né, e reveladas durante a crise, durante os momentos difíceis. Né? E nasce o irmão, né? Isso. Na verdade, é assim, é ali que você separa, na minha opinião, muitas vezes. Porque você, para construir uma amizade, você faz isso antes mesmo de algo acontecer. Você não faz isso com o intuito de usufruir dessa situação, de um momento onde você está passando por uma crise. Né? Você desenvolve amizade e irmandade pela questão de compromisso, com a constância de encontros, de coisas onde tem similaridade, né? Você vai desenvolvendo, né? Você mesmo fala aqui, né? Por exemplo, eu mesmo tenho amigos de 20, 25 anos de amizade, porque a gente teve afinidade, a gente, em um momento da nossa vida, a gente se encontrou e a gente foi irmão ali, a gente se ajudou, e hoje eu posso contar com essas pessoas. E é aquilo, pode passar 1 ano, 2 anos sem a gente se ver, que vai parecer como se fosse hoje, né? E eu acho que aqui também tem o lado da história onde que os verdadeiros amigos, eles não só aparecem nos momentos bons, certo, né? Eles aparecem nos momentos também de dificuldade, né? Enquanto que quem só aparece no momento bom acaba sendo só a plateia, né? Que só quer só usufruir do bom. O benefício, só quer as benesses da amizade, né? Isso. É aquela chamada de amizade interesseira, né? Isso. E aqui, Michel, só reforçando o que você falou aí, em todo tempo ama o amigo e na angústia faz o irmão, todo mundo tem certeza que você tem, e Salomão vai dizer em algum lugar também, no provérbio desse aí, que há amigo mais chegado que irmão. É verdade. Não é? Então, quer dizer, todo o tempo o amigo, e na angústia se faz o irmão, fica muito mais entrelaçado. Sim. E você consegue, às vezes, ter um vizinho, alguém que é perto de você, vale mais do que um parente longe. E às vezes você tem mais afinidade com esse amigo, né, do que com um parente, porque te socorre na hora certa, na hora do aperto. Sim. Né, essa irmandade aí. E aí, esse capítulo falou muito sobre ouvir, né? Sobre os relacionamentos, a importância, né? De falar menos, falar na hora certa, ouvir mais. Tem vários aqui versículos que tocam nisso, né? Dá pra... Sim, tá pingado aí, né? Tá pingado, sim. Você vai encontrando a cada um. E aí eu quero deixar uma pergunta para quem está assistindo a gente. Certo. Né? Você tem ouvido mais para entender ou você tem ouvido mais para responder? Essa pergunta para vocês refletirem, porque acho que o ideal e o que está sendo ensinado aqui nesse capítulo de sabedoria é que
o ideal é que você ouça para entender, não buscando toda hora retornar, né? Exatamente. O resumo, né, que eu tinha dito, né? A paz no lar é melhor do que a riqueza com briga. Sim, Não e adianta até o você ter versículo lar de 1, né? riqueza. Exatamente. O versículo 17:1 fala: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquete e muitas brigas. Exatamente. A outra coisa é a amizade verdadeira aí, né? Se prova na adversidade. E o último que eu tinha notado aqui é o cuidado com as palavras. Sim. E a alegria, Sim. né? Então isso Sim, é assim. Tem bastante coisa aqui, eu gostei muito. Gostei também só para a gente já está indo para o fechamento aqui, para o encerramento. Não sei como está no seu, mas o versículo 12 é: melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Ou seja, o tolo insensato, né? Você não tem como convencer ele, né? O cara vai ser... meio assim, a ursa que está buscando os filhotes, ela vai estar com raiva, vai estar... roubou os filhotes. É mais fácil tentar convencer ela, conversar com ela, do que tentar conversar com um tolo com insensatez. Melhor você dar de cara, que você vê como é que é um negócio assim assustador, cara. É verdade. Imagina uma ursa desesperada. Quando você vê uma cadela, né? Que ali fica brava, quer morder. Imagina uma ursa. Nossa. É pior ainda o insensato. Você dá de cara com isso. É isso aí. Beleza? Então, obrigado. Tá bom. Assista a gente, curtam o vídeo, compartilhem no grupo de família, ainda mais hoje que é sábado, né? Então, compartilha aí, tem tempo para assistir, mais tempo para ficar com Deus. Abraço pessoal que tem comentado com a gente, né? Dinéia, Laninha e muitos outros, né? Fala dois nomes, eu falei dois. O Maurício. Maurício tem estado com a gente. O Lui está comentando direto. Obrigado, Lui, aí. Obrigado pelos comentários. Um abraço. Um abraço para vocês.